Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 do IBRE. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.irbr.com, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do IRB, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do IRB e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: o senhor Marcos Falcão, diretor-presidente, vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores da companhia; o senhor Daniel Volpe, diretor técnico de subscrição; o senhor Paulo Vale, diretor-geral da IRB Asset; e a senhora Eduarda Della Rocque, diretora de controles internos, riscos e conformidade. Passarei agora a palavra ao senhor Marcos Falcão, presidente do IRB, que iniciará agora a apresentação. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para apresentar os números desse terceiro trimestre. Mas antes de irmos aos números, eu queria dizer que vocês hoje terão conosco a Duda apresentando os índices regulatórios e o Volpe substituindo o Castilho, que está tirando umas férias. A Duda assumiu recentemente a diretoria de gestão de riscos, controles internos e conformidade. Vamos agora aos números. No terceiro TRI, tivemos as renovações dos contratos de Latam, que aconteceram em julho, e acompanhamos a evolução dos avisos de sinistro do Rio Grande do Sul, que o Volpe vai comentar mais tarde. Relembrando que, apesar de divulgarmos os números em FRS 17 em acordo às regras da CVM, vamos mais uma vez fazer o call olhando os números em FRS 4. Em 2025, vamos aos poucos incorporando conceitos do IFRS 17, que abordarei com brevidade no fim da apresentação de hoje. O destaque do trimestre, como vocês estão vendo, foi o lucro de 116 milhões de reais, que no acumulado de 9 meses somou 260 milhões de reais. Ambos cresceram significativamente comparados a 2023. Observamos uma redução de sinistralidade de 6 pontos percentuais no trimestre e de 11 pontos percentuais no acumulado de 9 meses. O índice combinado agregado ficou em 102%. Se separarmos vida e não vida, observamos que esse último já é abaixo de 100%. Esperamos ter em 2025 índices combinados que não ultrapassem os 100% e possam ser ainda menores que os desse ano. Em FRS 17, observamos o lucro líquido de 192 milhões no trimestre e de 623 milhões no acumulado de 9 meses.
Tivemos também, nesse trimestre, a notícia que a nossa agência de rating, a AM Best, revisou o nosso rating de A-, com outlook negativo, para A-, com outlook estável. Isso aconteceu no mês de setembro e permitiu que a gente fizesse a conferência de Monte Carlo, que é muito importante para as renovações de janeiro, já com esse rating nas mãos. No próximo slide, vemos a evolução do lucro líquido. Destaco aqui o efeito não recorrente de 33 milhões referentes à realização da venda do terreno da Avenida Beira-Mar, vizinho à nossa sede antiga da Marechal Câmara, que já foi vendida há alguns anos. Importante observar que esse resultado, o lucro líquido, mesmo com o evento do Rio Grande do Sul, nos mostrou que o nosso programa de retrocessão, depois de bem testado, está adequado às nossas necessidades. Essa evolução do lucro líquido mostra que o processo de turnaround da companhia está consolidado e consideramos que ele termina ainda em 2024. No próximo slide, mostra a evolução dos resultados usando o acumulado de 12 meses. Esse conjunto de gráficos deixa claro que a nossa gestão foca em construir uma carteira rentável e saudável, privilegiando o retorno aos nossos acionistas e não o volume de prêmios. Pós-re-underwrite, os prêmios parecem se estabilizar nesse patamar. Precisamos ter paciência, sempre com a confiança que o nosso trabalho está na direção certa. O resultado de subscrição e o lucro líquido já estão se aproximando dos números que apontávamos para o ano. Já o resultado financeiro, ainda impactado por algumas posições compradas em um ambiente de juros mais baixos, mas ajudados agora com a perspectiva de alta de juros adiante. Vou passar agora a palavra para o Volpe, que vai falar dos números da subscrição. Volpe, por favor. Bom dia a todos, obrigado por estarem conosco em mais uma apresentação de resultados. Gostaria de me apresentar. Sou Daniel Volpe, diretor técnico de subscrição, responsável pela precificação, retrocessão e inteligência de mercado. Fui diretor de gestão de risco de 2021 a 2023 e trabalho na companhia desde 2017. Hoje substituo Daniel Castilho durante suas merecidas férias. Nesse slide, destacamos a nossa estratégia de subscrição. Continuamos a concentrar negócios no Brasil, pois esse é o mercado que conhecemos profundamente e observamos nele a oportunidade de aumentar a nossa rentabilidade. O mercado brasileiro apresenta crescimento orgânico e de taxas, agravadas por riscos climáticos. Observe que crescemos nosso prêmio no Brasil em 10% nos 9 meses de 2024, alcançando 4 bilhões. Ainda no Brasil, devemos ter, ao longo do tempo, a redução da participação do Vida no portfólio da companhia. Entendemos que as condições atuais de taxas nesse mercado não proporcionam remuneração adequada ao capital. Continuaremos atuante nas cotações e concorrências com objetivos de acompanhar a evolução dos termos e condições e identificar oportunidades no Vida. O prêmio internacional decresceu 21% no período, alcançando 1 bilhão. Notem que nosso percentual de prêmios na América Latina está em torno de 7%, abaixo do nosso objetivo. As renovações desses negócios ocorreram no terceiro trimestre de 24, uma vez que a maior parte dos clientes latinos-americanos renovou seus negócios em 1º de julho. Tínhamos expectativas de que, com as renovações, aumentássemos nossas participações nos negócios Latam. Porém, as taxas para a renovação estavam abaixo do que consideramos adequadas para a subscrição de risco. Nesse sentido, preferimos não participar de alguns negócios que não alcançaram a rentabilidade alvo desejada. A companhia avalia constantemente as condições de mercado dentro e fora da América Latina, com o objetivo de identificar oportunidades de alocação da capacidade que atinge os critérios de rentabilidade e diversificação. Neste trimestre, observamos ainda um incremento na participação do Oil and Gas, na linha de riscos especiais, em virtude de um contrato específico que foi renovado. No próximo slide,
gostaria de fazer uma atualização dos sinistros referentes às enchentes no Rio Grande do Sul. O impacto no resultado do trimestre foi de apenas 5 milhões, atestando a efetividade das reservas constituídas e do programa de proteção de carteira até o momento. Observamos também uma redução do volume de sinistro reportado com o passar dos meses. Como mencionado no trimestre passado, temos um programa de proteção de carteira, que são contratos de retrocessão, que limita a perda à prioridade para as linhas patrimonial, habitacional e engenharia. Esse limite foi atingido no segundo trimestre de 24, o que quer dizer que os avisos ocorridos no trimestre e os novos avisos serão recuperados junto aos retrocessionários. Esse evento foi importante para testar a adequação do programa de proteção da companhia, que teve a maior parte dos contratos repactuados no 1º de outubro desse ano, com a manutenção em larga escala da sua estrutura. Com os contratos renovados, a companhia continua protegida contra sinistros que eventualmente estará exposta no próximo ciclo, o que é importantíssimo considerando o cenário de aumento de frequência e intensidade de eventos climáticos. O custo deste programa foi de 16% da despesa de retrocessão da companhia nos últimos 12 meses. Para os demais ramos, notadamente as linhas automóveis e riscos diversos, constituímos uma provisão de BNR de 107 milhões no segundo trimestre de 24. No terceiro trimestre de 24, tivemos aviso de sinistro de 57 milhões e uma reversão de BNR de 52. Restam, portanto, 55 milhões de provisão para sinistros que ainda não foram avisados, o que nos parece adequado no momento perante a redução do volume de sinistros reportados com o passar do tempo. Até o fechamento desse exercício, reavaliaremos o montante de BNR. No próximo slide, vamos tratar da sinistralidade. Podemos observar a redução do índice de sinistralidade de 74% no terceiro trimestre de 23 para 68% no terceiro trimestre de 24, principalmente em função da queda do índice de sinistralidade rural e patrimonial. Algumas carteiras tiveram sinistralidade acima do esperado, como a aviação, linha em que participamos do sinistro ocorrido em agosto com a aeronave da Voepes, responsabilidade e transporte. No entanto, por serem linhas menos representativas, não mudaram a tendência de redução da sinistralidade observada, tanto na comparação trimestral quanto no acumulado até setembro. Quando observamos o gráfico vida e não vida, fica claro que o negócio não vida mostra-se mais estável e com sinistralidade menor no trimestre. No vida, tivemos efeitos de sinistro referentes a contratos descontinuados no exterior. No próximo slide, abordamos o comissionamento, que abrange tanto as remunerações aos corretores, quanto as comissões de resseguro ascendentes nos contratos de resseguro proporcional. No segundo trimestre de 24, tivemos uma comutação, chamada cut-off, de contrato vida no Brasil, com alto comissionamento. Com o cancelamento deste contrato, podemos observar uma redução do índice de comissão de vida, que resultou numa redução do índice do terceiro trimestre de 24, atingindo 19%. Se observarmos o índice de comissionamento não vida, verificamos que ele manteve a estabilidade, enquanto o índice de vida reduz-se significativamente pelo efeito do cancelamento do referido contrato, pois a carteira remanescente de vida tem comissionamento mais baixo. Tendo em vista o cut-off e a redução prevista dos prêmios vida, esperamos que o índice de comissionamento apresente menos volatilidade e tenda ao índice não vida no médio prazo. No próximo slide, na parte superior,
observamos que o índice combinado consolidado apresentou uma queda tanto na comparação trimestral quanto no acumulado de 9 meses, atingindo 102%. Na parte inferior do slide, temos os efeitos vida e não vida. O índice combinado no segmento não vida é de 98% no acumulado dos 9 meses de 24, uma queda de 8 pontos percentuais se comparado com o mesmo período do ano anterior. Por outro lado, o índice combinado de vida, acumulado em 9 meses de 24, foi de 118%, aumentando 7 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Pelas mesmas razões expostas no slide de comissionamento, esperamos que o índice combinado consolidado tenda ao índice não vida no médio prazo. Agora volto a palavra para o Falcão. Obrigado, Volpe. Convido vocês a olharem as nossas despesas administrativas. Estas têm ficado na faixa de 80 milhões por trimestre. Vale destacar os números de depreciação e contingência. Estamos refinando os nossos critérios de contabilização de OPEX e CAPEX que impactam essa rúbrica. Olhando as nossas despesas comparadas ao volume de prêmios, já salta aos olhos que temos um desafio de eficiência para acontecer no início de 2025, com foco nas despesas correntes e de pessoal. Nesse próximo slide, trazemos uma radiografia do nosso quadro de colaboradores. Temos muito orgulho de termos feito uma gestão ativa de mudança de cultura. Estamos confiantes que, numa empresa como a nossa, a qualidade da gestão será consequência da qualidade do nosso time. Estamos investindo em treinamento e formação para termos um time world class. Temos trabalhado sempre no processo de mudança de cultura para termos um ambiente de alta performance consolidado. No próximo slide, temos praticado uma gestão adequada das nossas provisões técnicas de sinistro. Mais um trimestre, o slide mostra as mesmas tendências dos trimestres anteriores. Já no próximo slide, mostramos o conjunto de ativos que a nossa asset gere para a companhia, decompondo pelo float, dinheiro que guardamos para pagar sinistros, e o total de ativos sob gestão. Mostramos o prêmio emitido para que possamos ver a proporção desses ativos. Passo, então, a palavra para o Paulinho Vale, que é o responsável por essa gestão de investimento. Obrigado, Falcão. Bom dia a todos. Neste slide, vemos a evolução do total de ativos da companhia dentro do resultado financeiro e patrimonial. No terceiro semestre de 2024, fechamos com um total de ativos sob gestão de 8,5 bilhões e com resultado financeiro e patrimonial de 196 milhões. Vale ressaltar que nesse resultado trimestral está incluído o reconhecimento de 37 milhões da venda do terreno da Avenida Beira-Mar, localizado no Rio de Janeiro, ocorrido no mês de setembro. Neste próximo slide, agora vemos o portfólio de investimentos. Na tabela à esquerda, nós temos a distribuição dos investimentos entre ativos garantidores, que somam 6,9 bilhões, redutores, somando 1,3 bilhão, e ativos livres, que somam 270 milhões. Os ativos garantidores, na parte onshore, nós temos os fundos geridos pela IRB Asset, e no offshore e outros, os bonds soberanos brasileiros, os títulos privados em moeda estrangeira, que são os bonds corporativos brasileiros, e os time deposits e certificados de depósito que usamos para imunização cambial, além das ações da Inepar. Os redutores são os ativos que servem como garantia colaterais para as nossas operações de retrocessão, concentrados basicamente em treasuries americanos e canadenses. Na figura direita, apresentamos o mesmo portfólio de investimentos classificado por indexador. Dos 61% alocados onshore, 32% são vinculados ao Selic CDI. 12% chamamos de legado de aplicações vinculadas à inflação no período da pandemia e 10% de uma gestão ativa e direcional comprada à inflação. E 6% são papéis de crédito privado. Já dos 39% offshore, 14% são soberanos, americanos e canadenses,
11% são soberanos brasileiros, 9% são os bons corporativos brasileiros, os TDs e CDs em diversas moedas que usamos para imunização cambial. Como podemos ver, o portfólio apresenta um baixo risco de crédito e baixo risco de mercado. Nesse slide, mostramos de uma forma detalhada a rentabilidade dos nossos investimentos, para facilitar o entendimento e a projeção do resultado financeiro. Na parte onshore, primeira tabela à esquerda, com montante de 5,1 bilhões, nós temos 54% dos nossos ativos totais alocados em títulos públicos, sendo 32% vinculados à taxa Selic, que renderam 102% do CDI no ano, equivalente a 11% em taxa anualizada, e 22% vinculados à inflação. Desses 22%, 12% chamamos de legado, pois são aplicações realizadas na época da pandemia com taxas mais baixas e renderam 66% do CDI, uma taxa de 7,1 anualizada, 7,1 ao ano. Na parte direita do slide, detalhamos esses ativos por vencimento e suas respectivas taxas de entrada. Temos também 10% de inflação de gestão ativa e direcional, que rendeu 80% do CDI, 8,6 ao ano, e 6% são papéis de crédito privado, que renderam 125% do CDI, 13,5 ao ano, resultando em uma rentabilidade total da carteira onshore de 9,8% ao ano, que representa 94% do CDI. Já nos 39% offshore, e no montante de 3,3 bilhões, utilizados para a imunização da carteira, mostramos no slide anterior, temos a seguinte distribuição e retorno. 14% são soberanos americanos e canadenses, que nos rendem 83% do Fed Fund, uma taxa anualizada de 4,4 ao ano. 11% são soberanos brasileiros, com rentabilidade de 116% dos Fed Funds, que rendeu 6,2 ao ano. E 9% são bonds corporativos, TDs e CDs em diversas moedas que usamos para o hedge cambial, rendendo 120% dos Fed Funds, que representa 6,4% ao ano, resultando no total da carteira offshore de 5,5% ao ano. Dessa forma, a rentabilidade total da carteira, considerando onshore e offshore, foi de 7,8% ao ano. Por fim, na parte inferior à direita, o gráfico ilustra o que chamamos de legado. Aqui vemos a rentabilidade anualizada dos ativos onshore desde 2021 contra o custo de oportunidade de reinvestimento, que usamos como referência a taxa CDI acumulada em cada período. Em um primeiro momento, os investimentos tiveram retorno acima do CDI, que conseguimos visualizar no comparativo de 2021. Porém, com o aumento das taxas de juros nos anos seguintes, passamos a ter uma taxa de carregamento abaixo da taxa de reinvestimento. Vale lembrar que tais papéis vencem em 2025, 2026 e 2028, de forma que nos próximos anos o reinvestimento com taxas mais vantajosas para a companhia deverá acontecer. Agora, passo a palavra para a diretora Duda Della Rocque, diretora de Controles Internos e Risco de Conformidade. Obrigada, Paulo. Para começar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Duda Eduarda Della Rocque, diretora de Controles Internos, Riscos e Conformidade do IRB desde agosto, mas já estava na casa como consultora para aprimoramento da área de gestão de riscos desde março desse ano. Sou doutora em Economia pela PUC-Rio, com especialização em Finanças e Economia do Setor Público. Sou especialista em gestão de riscos e passei 12 anos no mercado financeiro. Fui sócia do Banco BPM, presidente da Comissão de Gestão de Riscos da FEBRABAN e do IBGC, e fundei a empresa Riscontrol, posteriormente vendida para a Accenture. Em primeiro lugar, nós vamos falar do nosso indicador de solvência regulatória, que vem crescendo continuamente. A suficiência do patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido, que era apenas de 18 milhões no final de 2022, e hoje é de 892 milhões, conforme o gráfico superior esquerdo.
que significa uma suficiência de 183%. O resultado se deve à combinação de dois fatores que vemos no gráfico superior à direita, tanto ao aumento substancial do nosso patrimônio líquido ajustado, quanto também a uma queda do capital mínimo requerido de um ano para cá, devido principalmente à melhoria da qualidade da nossa subscrição. Já no próximo slide, vamos olhar o segundo indicador regulatório que avalia, de acordo com a SUSEP, a liquidez da nossa carteira, segundo o montante de ativos qualificados como garantidores para fazer frente aos nossos compromissos atuariais. O indicador de cobertura de provisões técnicas encerrou o terceiro trimestre de 24 com suficiência de 599 milhões. Esse indicador mantém-se no nível absolutamente confortável, segundo as nossas projeções. Acompanhamos mensalmente não só os indicadores regulatórios, aos quais inserimos um buffer, uma margem de confiança, segundo os nossos modelos internos de risco, e apresentamos um painel de controle com 15 indicadores para o nosso Comitê de Riscos e Solvência. Então, não só em termos regulatórios, estamos numa posição confortável, tanto em termos de liquidez quanto de solvência. No próximo slide, gostaria de apresentar nossos ratings segundo agências internacionais de crédito. A AM Best, que é uma agência classificadora de riscos especializada em seguro e resseguro, nos classifica como grau de investimento. E, em setembro, revisou a perspectiva de nosso rating de negativo para estável. Essa foi a primeira ação positiva de rating desde a revisão de 2020 e confirma a tendência de melhoria do nosso negócio. Gostaria de destacar a força atribuída ao nosso balanço, que é a mais alta possível, e a qualidade do nosso Enterprise Risk Management, que tem nota 4 em 5, que considero muito boa, dado os nossos peers internacionais. Além do rating da AM Best, que é mais ligado ao nosso negócio de seguro, temos também o rating da S&P para as nossas debêntures, que também é considerado excelente e deve ser revisado ainda este ano. Utilizamos o modelo de capital das agências de rating para avaliar a força do nosso balanço e capacidade de pagamento, mas também temos nosso modelo interno de capital. Estamos agora intensificando os aprimoramentos no modelo interno de capital, considerando as diretivas da regulamentação Solvency II da União Europeia. Já estamos praticamente prontos para implementar a resolução 471 de 2024 da SUSEP, que adapta a regulamentação para o Brasil. Nosso desafio no momento tem sido implementar um modelo de alocação de capital baseado em metas de índice combinado por linha de negócio, incluindo parâmetros de geração de capital. No slide seguinte, com relação à pauta ESG, que é muito importante para nós, gostaria de comentar que aderimos ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, iniciativa da Controladoria Geral da União, CGU. Lançado em março, o movimento estimula o setor privado a assumir voluntariamente o compromisso público com a ética e a integridade. Ao todo, 160 empresas que atuam no Brasil concluíram a adesão. Nossa adesão reforça o compromisso com o futuro da sociedade. Nesse ano, lançamos nosso primeiro relatório de sustentabilidade. Com relação à pauta ambiental, gostaria de destacar o primeiro fórum IRB-PID sobre mudanças climáticas em setembro desse ano, e no aspecto social, a nossa política de pessoas com deficiência, com 11 pessoas com deficiência auditiva contratadas como CLT, e o percentual de 40% de mulheres em cargos de liderança. Queremos ser bem ativos na pauta ESG e, para isso, estamos iniciando o processo de identificação de gaps para entrarmos no Proética, no ISB3 e IFRS S1 e S2, que queremos adotar já em 2026, um ano antes do exigido pela Resolução CVM
193. Agora volto a palavra para o Falcão. Obrigado, Duda. Muito bom ter você no nosso time. Temos muito a fazer juntos, pois você é especialista em gerir riscos, que é o nosso business. Agora, nesse slide, abordo os aspectos do resultado em IFRS 17. E já antecipo que tem ao meu lado a Thaís e a Natália, além do Jairo e da Débora, que lideram o nosso time de contabilidade e atuária para nos ajudar a responder às eventuais dúvidas que vocês possam ter. Podemos observar um lucro líquido de 192 milhões no terceiro trimestre contra um lucro de 44 milhões no terceiro trimestre de 2023. No trimestre, esse lucro é principalmente explicado pelo aumento de receita com resseguros no valor de 227 milhões, em virtude, sobretudo, da maior emissão de prêmio no segmento patrimonial e da receita gerada no encerramento antecipado de um contrato específico do segmento de vida, o cut-off mencionado pelo Volpe. Tivemos uma variação positiva na retrocessão, com efeito no resultado líquido de 238 milhões, efeito gerado principalmente pela recuperação de sinistro no período. Por fim, o resultado financeiro líquido teve uma redução de 71 milhões, impactado pela variação do câmbio no trimestre. Observamos ao lado o reconhecimento da CSM, o Contract Service Margin. Vocês vão ouvir muito falar desse indicador no próximo ano. Principal componente da receita de resseguro, 12% maior quando comparamos aos períodos de 9 meses de 24 e 23. No gráfico em forma de pizza, observamos os portfólios que mais contribuíram para o reconhecimento da margem de resseguro. Com isso, chegamos ao fim de nossa apresentação. No último trimestre desse ano, teremos muita atenção em nos preparar para as renovações de 1º de janeiro. Já, Castilho retorna para liderar esse período tão importante do ano. Estamos elaborando o orçamento de 2025, que será analisado em breve pelos nossos órgãos de governança, em mente dos desafios de eficiência que teremos à frente. Na virada do ano, estaremos virando a página do processo de turnaround, muito atentos à volatilidade vinda das mudanças climáticas, dos desafios de geopolítica e do cenário macroeconômico local e no exterior. Em 2025, teremos também a regulamentação da Lei do Seguro, que ainda está sujeita à sanção presidencial. Estamos confiantes que o IRB-RE está fortalecido para começar 2025 preparado para fazermos um grande ano. Mas antes de passar às perguntas, gostaria de agradecer aos nossos colaboradores e lideranças, ao nosso Conselho de Administração, ao nosso Conselho Fiscal e aos nossos acionistas que têm confiado na nossa gestão. Gostaria de agradecer especialmente a SUSEP, que vem trabalhando junto ao mercado para fortalecer o nosso setor. Tenho certeza que todos ficamos sensibilizados pelo gap de proteção que experimentamos nesse evento recente no Rio Grande do Sul, quando a perda econômica chegou a 10 vezes a perda segurada. Vamos em frente, muito obrigado. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Eduardo Rosman, analista sell-side do BTG. Eduardo, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Eduardo, pode prosseguir, por favor. Oi, vocês me escutam bem? Perfeito, Rosman. Opa, fala Bom Falcão. dia, tudo bem? Oi, bom dia, time. Algumas perguntas aqui do meu lado. A primeira é resultado 2025 e dividendo, né? De novo, acho que mais qualitativamente, eu sei que vocês não têm ainda o orçamento completo, mas a gente tem aí um ambiente onde vocês estão recuperando, né, na margem crescimento, apesar de estarem ainda, né, focando na rentabilidade por causa do preço em Latam, vocês mencionaram, mas Selic mais alta, né, uma demanda crescente aí por produtos, dado toda a confusão climática que a gente está vivendo,
né? Queria entender ali como é que vocês estão vendo, assim, de uma forma geral, o resultado de 2025. Você acha que dá para ter resultados crescentes e voltar, né, talvez aí no meados do ano aí, a voltar a pagar dividendos? Acho que esse é o primeiro ponto. E a segunda questão, acho que é um pouco do cenário competitivo. Se você pudesse dar um update para a gente, a impressão que a gente fica é que pô, o IRB passou, obviamente, por momentos muito difíceis nos últimos anos, mas que não teve assim, mas que ainda conseguiu manter, né, a liderança, né? A liderança, acho que o gap de liderança diminuiu, né, versus o que era no passado, mas manteve a liderança e não teve assim grandes players novos que ocuparam esse espaço, né? Então, eu queria entender um pouco como é que você vê o cenário competitivo e até se existe aí possibilidade de, dado que o mercado difícil, onde você precisa de especialização, escala, etc., se você vê alguma possibilidade de consolidação nesse mercado aí para o futuro. Obrigado. Osman, obrigado pelas tuas perguntas. Se eu começar a falhar aqui, esquecer de algum pedaço, por favor, você volta, tá? Primeiro que eu entendi a pergunta dos dividendos, depois eu vou falar de crescimento de lucro, depois eu falo de ambiente competitivo, tá? Primeira pergunta dos dividendos, a gente ainda tem um prejuízo acumulado no balanço, tá? Que na nossa número agora de 30 de setembro, ele está em 390 milhões, mais ou menos, tá? Então, a gente tem que pagar isso no ano de 2025, né? Ou usar um pouco do resto de 2024, do lucro, e pagar esse 2025 para começar a pagar dividendo. Eu acho que para a gente não ficar criando ansiedade, eu acho que o mais realista é pagar dividendo em 26, tá? E não em 25. Mas eu acho que a gente pode acompanhar esse número aí na ponta do lápis, tá? A sua segunda pergunta, que é em termos de crescimento de rentabilidade, a gente certamente vai crescer lucro daqui para o próximo ano, tá? Eu acho que a gente conversou aqui algumas vezes no passado sobre o impacto da qualidade da subscrição, como ela demora a acontecer. Então, a gente, em 2025, vai ser o primeiro ano que as renovações feitas em 23, já com os preços maiores, começam a impactar 100% do resultado. Então, aí a gente já vê um crescimento de resultado operacional, uma melhoria de combined ratio para 2025. Então, a gente acha que vai observar isso, aliás, acha é muito fraco, não, a gente espera que isso aconteça, tá? A gente tem um cenário de juros mais altos também, tá? A gente tem uma carteira que rende abaixo do CDI, relembrando que tem alguns papéis comprados num cenário de juros mais baixos, eu sempre relembro isso. Então, a gente vai ter aí um crescimento de lucro. O que eu quero só, acho que alinhar as expectativas aqui de todos, é que o crescimento de lucro não é mais nessa magnitude que a gente veio vindo, né? Por isso que eu digo que o turnaround termina esse ano, né? A gente cresceu várias vezes o lucro esse ano para o ano passado. Então, assim, não é assim no ano que vem. Que vem a gente começa a ficar mais uma empresa normal. Então, né? Então o que eu acredito que a gente, no orçamento, como você disse mesmo, de fato, não está pronto, né? O que eu estou cobrando do time aqui é pelo menos aí uns 30%, 40% de crescimento de lucro. Vamos ver se a gente consegue isso, tá? Não é guidance, tá? Tá, Roger, você fica me provocando por guidance aí, não é guidance, mas no fundo é uma meta nossa aqui, tá bom? Tá Agora, a ótimo. última pergunta, o ambiente competitivo. O ambiente competitivo é muito interessante, porque a gente pode depois até divulgar esses dados aqui que a gente tem na nossa área de inteligência, é que o que aconteceu no mercado de resseguro, ele houve um crescimento, e houve muito resseguro intragrupo, né? Então, tem grandes grupos internacionais. Depois que, em 2019, a legislação permitiu que as eventuais e as admitidas possam fazer resseguro livremente aqui, os grupos grandes estão fazendo resseguro intragrupo. Então, se você for olhar nos dados, se você for acompanhar, as grandes seguradoras internacionais estão retrocedendo riscos para as suas
as suas pelo canal de intragrupo. Então, parece que o ambiente competitivo se acirrou quando você coloca todas essas seguradoras, mas, de fato, o ambiente competitivo, na sua visão, é muito parecido. O IRB continua líder, né, no mercado, no addressable market. Eu acho que talvez tenha uma forma da gente dividir isso. Talvez valha a pena a gente refinar um pouco esse dado. Eu não tenho isso aqui na minha mão, mas a nossa impressão é que a gente continua numa posição de liderança, a gente continua muito forte, e a gente está muito animado, Rosman, para 2025, que a gente está indo com um rating melhor, com mais capital para fazer, quer dizer, o capital, porque a gente hoje está chegando no final do ano com os 2 bi de PLA, a grosso modo, e usando 1 bi só de capital pelo risco que a gente tem hoje. A gente tem um programa de retro que ainda foi mais refinado ainda agora em outubro. Então, a gente vai entrar 2025 com os preços corretos e com mais capacidade para oferecer. Então, eu espero que, se a gente seja bem sucedido, a gente vai ter visibilidade disso provavelmente no meados a fins de janeiro. Então, a gente vai ter esse termômetro. Essa é a nossa expectativa agora e a gente atualiza com os fatos, tá? Obrigado de novo pela tua pergunta. Eu que agradeço, Falcão. Obrigado. Vamos à nossa próxima pergunta. É da Maria Guedes, analista sell-side do Safra. Maria, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Maria, pode prosseguir, por favor. Bem, bom dia, vocês me ouvem? Sim, Maria, ouvimos sim. Bom dia, tudo bem? Perfeito, Falcão, tudo bem? Bom dia. A minha pergunta aqui era ter um pouco mais de detalhe com relação ao prêmio retido para 2025. É, para você elevar de patamar, vocês precisam ou acelerar um pouco no prêmio emitido ou acabar diminuindo um pouco os níveis de retrocessão. Você chegou a mencionar na última pergunta um pouco dessas duas componentes, mas eu queria entender como que está a cabeça de vocês, para qual dessas duas alavancas é mais viável, ou a ideia é manter mesmo o prêmio retido seguindo nos níveis de crescimento que ele está atualmente. E se eu puder adicionar também, como que está a cabeça de vocês com relação à exposição setorial? Vocês mencionaram um pouco sobre as taxas desfavoráveis de renovação de vida, e aí eu queria entender como que está a cabeça para a exposição para 2025, se é o patrimonial seguindo penetração, ou vocês estão vendo potencial de crescimento e oportunidade em algum outro setor também. Obrigada. Maria, você me desculpa, Maria, aconteceu alguma coisa aqui no nosso áudio que cortou um pedaço. Eu estou com medo de não ter entendido perfeitamente a sua pergunta. Você começou falando dos prêmios emitidos. Desculpa, você pode repetir, por É, gentileza? Na verdade, a gente queria pegar um pouco mais de cor no prêmio retido, tentando entender se a cabeça tem espaço para aceleração via ou evolução de prêmio emitido, ou reduzir um pouco os níveis de retrocessão. Queria entender a cabeça de vocês para qual dessas duas componentes seria mais viável, ou se é mantendo os níveis de patamar de crescimento que ele está hoje. E uma segunda pergunta com relação à exposição setorial. Perfeito, Maria, claríssimo agora, tá? O que eu acho assim, o prêmio retido é o nosso objetivo final, tá? Então, acho que você tocou num ponto muito, muito bom. O que a gente quer é realmente reter os melhores riscos, tá? E o nosso objetivo é que nessa renovação a gente cresça o prêmio retido, né? Se os nossos preços forem aceitos e a gente oferecendo mais capacidade, a tendência, a nossa expectativa é que esse prêmio retido cresça, tá? E desse prêmio retido que a gente multiplica pelo combined ratio e acha o resultado operacional. Então é assim que a gente olha para o nosso negócio. Então a expectativa é que ele cresça e o nosso orçamento é que ele cresça. Tá? Número um, via retro pode ser também, porque a gente com mais capital, a gente pode passar a reter algumas linhas de negócio mais do que outras, sem, obviamente, deixar de ter a proteção prudencial. Tá? Muito boa pergunta, obrigado. Agora, o segundo ponto é na parte setorial. A gente vai continuar crescendo nos mesmos ramos, tá? Que é patrimonial, que é o nosso principal, engenharia e riscos especiais. Agora, a parte de vida,
mercado é muito interessante, Maria. O mercado de vida é muito diferente do mercado de não vida. O mercado de não vida continua com preços bons, hard, e no Brasil é um mercado bastante dinâmico. O mercado de vida no Brasil é pequeno e os preços estão muito soft. A gente hoje não vê atratividade para subscrever vida. Então a gente não tem, assim, a não ser que mude o cenário, a gente fica muito confortável em ficar com vida sem crescer muito e sem ser um ramo importante por enquanto. Respondi, Perfeito, Maria? perfeito, respondido. Obrigada, Falcão. Obrigado. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Tiago Binsfeld, analista Southside do Goldman Sachs. Tiago, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Tiago, pode prosseguir, por favor. Bom dia, Falcão, time. Eu queria fazer duas perguntas também. Primeiro, no resultado financeiro, como é que vocês pensam a alocação do portfólio de investimentos, considerando onde o juro deve ficar no Brasil e também a recente abertura de curva, se vocês enxergam alguma oportunidade em aumentar a posição pré ou inflação? E aí também, se puderem falar se vocês têm mais alguma oportunidade de destravar valor que passe pelo resultado patrimonial, como foi o caso desse trimestre. Essa seria a minha primeira pergunta. E segundo, olhando para provisões, se existe alguma perspectiva de reversão relacionada a Rio Grande do Sul nos próximos trimestres? Acho que vocês trouxeram alguma abertura durante a apresentação, mas também se puderem abordar esse tópico seria interessante. Obrigado. Tiago, bom dia, tudo bem? Obrigado aí pela tua pergunta, pelas três perguntas. Eu vou responder por ordem inversa, tá? Da última, penúltima, depois a primeira pergunta da alocação da carteira. Eu vou passar para o Paulinho Vale responder, tá? Então, a primeira pergunta das provisões do Rio Grande do Sul. A gente hoje tem ainda 55 milhões de BNR provisionados para o Rio Grande do Sul e a gente está analisando, quer dizer, os avisos de sinistro diminuíram muito, quer dizer, e eles precisam para poder impactar essa IBNR que não sejam do ramo que vai direto para a nossa retro. No terceiro TRI, aconteceram avisos de sinistros e eles foram cobertos pela retro. Então, tivemos um impacto somente de 5 milhões. E a gente está guardando 55 de BNR até o fim do ano. Conforme for o comportamento disso até o fim, no fim do ano, a gente pode avaliar alguma reversão. A segunda pergunta em relação aos imóveis é o que tinha de relevante para ser vendido, de impacto com magnitude importante no balanço, já foi vendido, que era o prédio e o terreno, né? E agora o que a gente tem, se for somar tudo no nosso balanço em termos de imóveis que restaram, tem mais ou menos uns 10 milhões de reais. Não é um número exato, mas em grandes números, tá? Então, assim, obviamente a gente vai continuar vendendo, mas o impacto não vai ser grande. Acho que a política é essa, asset light e focar no capital para correr risco no core business, né? Então, agora eu passo para o Paulo Vale, que está aqui do meu lado, ele vai responder a alocação da carteira no próximo ano com a alta da Selic, o que ele vê. Obrigado. Bem, bom dia. Quanto à alocação de recursos, essa é uma discussão permanente aqui no nosso conselho, e agora, claramente, nesse cenário de aumento de taxa de juros, seja por causa da eleição americana e seja aqui das contas brasileiras, a gente vem acompanhando, mas dentro de um cenário conservador, a gente tem que acompanhar mais de perto essa previsão para o ano. Então, a gente tem uma posição bastante conservadora ainda em taxa Selic, hoje temos 32% em título Selic. Existe uma possibilidade de, ao longo do ano, ir realocando para títulos de inflação ou até mesmo pré, mas por hora a gente vai acompanhar de perto aqui o cenário para fazer essa migração. Paulinho, tem crédito privado também na carteira, não é isso? Crédito Vale a privado, pena você falar quanto a gente tem de crédito privado na a gente tem carteira, 6, que aí o CDI também impacta. isso, a gente tem 6% aqui em crédito privado. E também estamos acompanhando de perto esse mercado para ver a possível realocação. Então, assim, hoje a gente tem uma posição de 38% em CDI, praticamente, seja crédito privado, seja crédito público, que com esse cenário de aumento de taxa de juros já traz um ganho de resultado para a gente ao longo do ano. E ao longo do ano, como eu falei, a gente vai discutindo a alocação no caso de travar numa taxa de inflação que está numa taxa recorde, né? Uma taxa bastante alta, já está beirando 7%, ou até numa taxa pré mesmo.
Tiago, complementando o que o Paulo falou, ah, ah, eu acho que os juros do ano que vem tá virando um moving target, né? Acho que não está fácil da gente achar quando para. Realmente ficar no floating parece que é mais confortável. Esse é o nosso sentido do momento, tá? Vamos ver como é que até o fim do ano a gente pensa isso, se muda de ideia, tá? Obrigado pelas tuas perguntas. Obrigado, Falcão e Paulo, bem claro. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Arnon Shirazi, analista sell-side do Citi. Arnon, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Arnon, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Tudo bom, Falcão e time? Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Minha pergunta é em relação ao processo de turnaround de vocês. Você deixou bem claro que deve se concluir até o final de 2024 e aí, a partir de 2025, já entraria aí num cenário de vida normal. O que você acha que resta a ser feito até o final desse ano? Muito obrigado. Arnon, bom dia, tudo bem? Obrigado. O que você falou no final? Você falou, eu não peguei bem. O que você acha que é isso? O que até o final do ano? Claro, o que você acha que falta ser feito nesse processo de turnaround? Eu acho que tem muito pouco a ser feito, Arnon, graças a Deus. A gente tem trabalhado duro aí esses últimos 2 anos e eu completo 2 anos de companhia no dia 17. Foi trabalho muito duro aí, 24/7. Eu espero depois do Natal conseguir tirar umas férias. Então, o primeiro final do turnaround são as minhas férias aí, Thiago. Não, desculpe. Mas, mas tirando a brincadeira de lado, a gente está fazendo um orçamento, acho que muito firme. Nós estamos olhando uma coisa que está incomodando a gente, é que se a companhia for ficar nesse nível de prêmio, a gente vai precisar ter mais eficiência, porque a nossa DA sobre prêmio está alta. E eu acho que talvez essa é a principal reflexão aí para o último trimestre. Mas de medidas concretas feitas, eu acho que a gente está com um ano mais ou menos resolvido e a inércia da companhia agora é positiva, tá? Obrigado aí pela tua pergunta. Eu que agradeço. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Guilherme Grespan, do JP Morgan. Guilherme, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Guilherme, pode prosseguir, por favor. Oi, bom dia, Falcão e time. Obrigado pela apresentação, super claro aí os pontos. Minha dúvida é no PNC, vocês estão, desculpa, não vida, né, que inclui talvez aqui alguns outros subsegmentos, mas, Falcão, você comentou que o hard market, a percepção é que ainda está forte dentro desse segmento. Então, minha dúvida é, na verdade, olhando o combinado aqui. Quando a gente olha o combinado de não vida, obviamente, resseguro é um business volátil por natureza. Mas cada vez mais eu tenho a impressão que o seu mix está convergindo para o que deveria ser o business de não vida. Só que eu olho o combine de não vida, ele tem subido um pouco na margem, né? Ele veio de 95 ali num bottom no final do ano passado e hoje está rodando ali próximo de 100%. Então, minha dúvida, olhando para frente, na verdade, tendo em consideração esse hard market de PNC, é, qual que é a perspectiva desse combine do não vida em 2025 e 2026? Se a gente deveria ver uma trajetória cadente aqui nesse combine ou seria algo mais próximo de 100% que a gente deveria esperar? E se você puder usar também o duration da carteira na resposta, acho que é um dado legal para a gente ter também para saber qual que é o tempo para repricing no total. E aí, na minha segunda pergunta, na verdade, bem rápida, sim, em 2025 vocês vão continuar divulgando os resultados em FRS 4 ou os comentários do release vão ser em FRS 5? Desculpa, 17. Obrigado. Grispa, obrigado aí pelas tuas duas perguntas. Bom dia. E primeiro eu vou começar pelo IFRS 17 versus IFRS 4, que é mais fácil. A gente tem sido muito interessante a nossa trajetória do time convivendo com o IFRS 17, e eu acho que é um processo gradual, tá? Então, eu te confesso que eu não quero prometer uma data, a gente pretende continuar fazendo em IFRS 4 até o dia que a gente achar
confortável fazer em 17 e achar que a gente vai agregar valor como informacional. O que eu acho que pode acontecer, que a gente estava até discutindo isso aqui ontem, é que a gente começa a falar mais sobre o 17 a cada trimestre do ano que vem. Então, com isso, a gente vai dando mais cor do 17, mas a gente não larga o 4. A gente vai ter, nós estamos vivendo com dois mundos aqui. Então, assim, tá super interessante, desafiador intelectualmente e um aprendizado grande, né? Então, é assim que a gente vê esse caminho. Lá fora, engraçado a gente acompanhar as empresas que divulgam lá fora. É muito interessante até o cálculo do combine ratio feito pelo IFRS 17 também é diferente, a gente tem comparado com os nossos, os efeitos do CSM, né, do líquido, né, do LCR. Então, acho que é muito interessante esses conceitos todos, mas a gente vai aos poucos incorporando trimestre a trimestre. Ah, voltando para a tua pergunta, você pode repetir qual era Lo- a primeira que você fez? Lógico, obrigado pela Não. resposta do IFRS, Falcão. A primeira é com relação ao PNC. A gente viu o combinado Ah, tá, de não PNC, me vida. lembrei, me lembrei, fica tranquilo. Fica tranquilo. O que a gente acha, primeiro, é o seguinte: a vol existe, tá? Primeiro, a vol existe. E a vol existe por vários aspectos, tá? Quando a gente apura sinistro, o sinistro, primeiro, ele não vem só do trimestre anterior nem do ano anterior, ele vem de anos passados aqui. Tanto que as reservas também têm, como você perguntou, o duration da carteira, né? Então, assim, o esperado é que os sinistros sejam. Tem sinistros, às vezes, que são impactados por questões judiciais que podem ser até mais longos do que o duration da carteira. Nossa carteira, a gente fala que é um short tail com 2 anos, mais ou menos, de carteira. É assim que a gente olha para ela. E o que vem do passado, de sinistro, se impacta um trimestre. Quando você acumula, coloca 9 meses, um ano, a gente vê que a nossa sinistralidade está mais ou menos perto do pricing nosso. Então, a gente acha que está ok, né? O agro também esse ano surpreendeu com uma sinistralidade muito baixa. Então, a gente teve aí alguns ajustes de BNR por conta disso também, que impactaram a sinistralidade para baixo. E a gente acha que vai continuar volátil, né? Que é a origem do business, mas a gente acha que você vai ver esse negócio indo para perto do preço que a gente precifica, que é 95%. Eu te confesso que eu estou mais ansioso que você nessa trajetória, tá? A gente está aprendendo junto aqui, como é que esse negócio caminha. Eu nunca tinha passado por uma reprecificação de carteira e acho que ninguém aqui no IRB tão dramática quanto a gente fez, né? E vai ser, inclusive, muito interessante depois de ver as renovações de 2025, como é que isso vai impactar carteira no ano que vem. Vamos manter contato e a gente vai fazendo os updates aí conforme os fatos forem ocorrendo, tá? Obrigado de novo. Perfeito, tá claro. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Caio da Prato, analista sell-side do UBS. Caio, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Caio, pode prosseguir, por favor. Bom dia, Falcão e time, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Só tem uma aqui do meu lado, que é um pouco de um follow-up do que você já comentou. Mas, Falcão, você falou um pouco sobre essa perspectiva de renovação, né, de contrato que vocês vão ter agora, e também sobre esse desafio de DA, né, caso não venha um crescimento de prêmio talvez mais robusto, você tenha esse desafio. Então, eu só queria explorar um pouco mais o tema de crescimento, se você pode dar um pouco mais de detalhe sobre a expectativa do ritmo de crescimento que você imagina ser atingível pela empresa, pensando no ano que vem, pensando em prêmio, dado o nível de preço atual, né? E também onde que a gente pode ver esse crescimento, se é mais no local ou do lado internacional. Era isso, obrigado. Caio, obrigado pela tua pergunta, é ótima. A gente está realmente numa fase de se preparar para essa renovação do ano que vem, do início do ano, que a gente justamente vai ter aí um pouco essa medida de potencial de crescimento. A gente está preparado, como quando a gente começou esse ano, no primeiro call eu te dizia, olha, a gente espera crescer esse ano nos 10 a 20% se o preço permitir. O que aconteceu foi que o preço não permitiu muito, quer dizer, a gente botou o preço e as pessoas teve uma elasticidade de preço alta. O que eu espero é que a elasticidade de preço, número um, diminua, e diminua por um outro fator. Primeiro, porque eu acho que a percepção que o ambiente é mais arriscado está todo mundo tendo,
né? Eu acho que não pode só ter a percepção e não traduzir em preço, não só pela aceitação do comprador como agente que oferece capacidade, e também porque a gente está indo mais fortalecido, com poder de oferecer muito mais capacidade do que antes. Então, se a gente não crescer por novos clientes, a gente pode crescer pela capacidade, né? Eu continuo repetindo que eu gostaria de crescer pelo menos 10 a 20% aí no prêmio retido, né? Que é o que impacta realmente nosso resultado operacional na veia. Mas eu acho que a gente bater um papo no final de janeiro, como eu tenho dito, faz muito mais sentido, Caio. Você fez uma outra pergunta ou eu te respondi? Não era Ah, isso DA, mesmo, e né? se Você o falou de DA crescimento também. é Não, você sobre o falou de DA, DA também, né? É a DA. O problema é o seguinte: a competitividade de uma resseguradora é dada pela DA, tá? Você ganha muito mercado se você tem uma DA baixa, tá? A gente adoraria ter a nossa DA, nossa meta aqui nos nossos bate-papos internos, no time de gestão, é ter uma DA em torno de 5% do prêmio, né? Pode ser o emitido, porque o emitido ele paga essa DA também. Tem 5% do prêmio. A gente está em torno de 9 agora, né? A gente subiu um pouquinho porque o prêmio caiu, né? Então a gente vai ter que ter discussões internas, principalmente depois que passar aí a renovação de janeiro, que se a gente não enxergar que esse prêmio vai subir, eu, como gestor, vou empurrar para a gente cortar a despesa e buscar eficiência. Tá? Então, acho que o compromisso é esse. Tá? Sempre a gente vai estar aqui buscando rentabilidade, buscando os índices corretos, buscando fazer o melhor pela companhia e o correto para os nossos acionistas. Eu acho que nesse sentido que é esse comportamento com a DA. Tá bom? perfeito, super claro, Falcão, obrigado. Obrigado a você, Caio. Agora, gostaria de voltar a palavra para a companhia para responder as demais perguntas enviadas via chat. Aline, muito obrigado. Gente, obrigado por mais um call. Só vou tocar aqui em dois aspectos que chegaram pelo chat, que não foram perguntas ao vivo, como eu faço sempre, um pupurri. Acho que assim, primeiro tem uma pergunta aqui sobre continuidade da gestão. Apesar de muita idade, continuo com muita energia e muito animado para liderar o IRB. O time tá maravilhoso e cada dia melhor. E trabalhar aqui não só é um desafio intelectual muito interessante, como um grande prazer. Tá? Em relação a uma outra pergunta que tem aqui sobre a Andrina é a nossa a SSPE que fará os nossos ILS, né, as letras de securitização do seguro, né, do risco de seguro. A gente ficou de emitir esse ano, né, a primeira, e a gente não, tudo que a gente controlava, a gente fez, o que a gente não controlava, acho que não vai permitir que saia a primeira emissão esse ano. Mas, assim, eu acho que vocês não precisam contar que isso seja algo relevante em termos de números. Sim, é uma atividade que vai crescer aos poucos, e eu acho que só vai ter impacto realmente na gente aqui, mais para os anos seguintes, que nem 2025. 2025 vai ser o ano do início, do aprendizado, e aí isso vai ter um impacto mais para frente, né? Com isso, eu agradeço a todos aí, encerro mais um call de resultados e tenho certeza que o nosso próximo call, a gente vai mudar um pouquinho a apresentação, a forma de mostrar, e vai ser um call depois da renovação de janeiro. Então, acho que com o resultado do ano inteiro. E aí vai ser o fim do processo turnaround, renovação de janeiro, num outro formato. Então, nos vemos lá e obrigado mais uma vez. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2024 do IRB-RE está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham todos uma boa tarde.